Pessoal, então a gente vai dar continuidade ao nosso curso de neurofisiologia. Hoje a gente vai iniciar a segunda unidade da nossa disciplina com a aula contração do músculo esquelético. Então, primeiramente, né, as células musculares são células altamente especializadas para a conversão de energia química em energia mecânica. A gente sabe, né, que nosso organismo precisa de metabólitos, de nutrientes, né, que seriam os micro e os macronutrientes, para exercício dessas atividades fisiológicas. Então, a gente precisa ir em busca desse alimento através da nossa movimentação. Então, ao passo que a gente precisa dos nutrientes para transformar isso em movimento, a gente também precisa do nosso movimento para em busca dos nossos alimentos, dos nossos nutrientes, e para exercitar outras atividades corriqueiras ali inerentes ao ser humano. Então, as células musculares, elas têm essa especialização, elas usam a energia do ATP, do trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, para gerar força ou realizar um trabalho. Então, o nosso organismo, né, nossas células, elas transformam os macronutrientes, principalmente fontes de carboidrato e gorduras, em ATP. E esse ATP é a molécula energética que é utilizada pelas células musculares para gerar força, né? Realizar o trabalho, basicamente, então, a contração muscular. E nós temos três tipos básicos de músculos no nosso organismo, que é o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco, ou somente o músculo cardíaco, e o músculo liso. E o músculo esquelético é aquele que age sobre o esqueleto, então ele está sobre o esqueleto, está por cima, envolvendo, né, os ossos. Está envolvida no controle voluntário, ou seja, ele é controlado pelo sistema nervoso central e exerce papel importante em numerosas atividades, tá? Como manutenção da postura, locomoção, fala, respiração. Então aqui a gente tem os três tipos de músculos, então o músculo estriado cardíaco ele está, né, presente no tecido cardíaco, no coração. Então, a gente tem uma fibra muscular que é diferente da fibra muscular do esqueleto. E aqui a gente tem um tecido muscular não estriado ou liso, que é aquele tecido muscular que reveste ali as vísceras, né, os órgãos, como do trato gastrointestinal. Então, esse músculo liso, ele tem uma inervação do tipo involuntário. Então, a gente não tem controle sobre as contrações musculares do músculo liso. Nem do músculo estriado cardíaco, mas o músculo estriado esquelético, sim. Então, a gente consegue ter esse controle da contração muscular, né, do músculo esquelético. Então, a gente tem alguns níveis de organização. Então, nós temos aqui a ligação do tendão, que faz justamente esse tecido de transição entre a ligação do osso com as fibras musculares. A gente tem, né, essa que seria o ponto de origem, né, que é o ponto de fixação. Então, a gente tem um perimísio, que circunda um feixe de até 150 fibras, que é o denominado fascículo. O fascículo, na verdade, é um conjunto de fibras musculares. Uma face de tecido conjuntivo fibroso epimísio circunda o músculo inteiro. Então, a gente tem um epimísio, que é um tecido conjuntivo fibroso, que reveste, então, esses fascículos. E aí, a gente tem um perimísio, que reveste alguns, né, conjuntos de fascículos. Tá? E, consequentemente, nós temos ali a irrigação por vasos sanguíneos, né, por também referência, né, de neurônios do sistema nervoso central. E aqui a gente vem, então, um feixe, né, perdão, aqui exemplificando, então, a fibra muscular, que é a célula. Então, a célula muscular, ela tem um nome chamada de fibra muscular. Então, por exemplo, a célula nervosa nós chamamos de neurônio. Tá? Então, aqui, a célula muscular, que é a unidade funcional do músculo, a gente chama de fibra muscular. E nós temos três propriedades exercidas pelo músculo esquelético, que é a elasticidade ou a distensão, a contratilidade ou contração e o tônus. E qual que seria a principal função? Né? Seria somente um quarto de energia usada é viável para o trabalho do ponto de vista físico, já o restante de energia dissipada sob a forma de calor. Então, ele também participa dessa a principal função justamente é a contração, mas ele tem também reserva de energia. Então, os músculos, eles também têm uma reserva grande de glicogênio, apesar que essa reserva de glicogênio ela é muito mais utilizada, principalmente pelo próprio músculo. Então, ela não é uma reserva de energia para o organismo como um todo, mas em situações, né, de
inanição severa, em condições fisiopatológicas graves, esse músculo, essa reserva acaba se degradando, né, para dar prioridade ali para o funcionamento de órgãos vitais. Então, o músculo esquelético é aquele ligado aos ossos por tendões, né, a função básica de sustentação e movimentação. Então, por mais que a gente teoricamente não esteja exercendo alguma, por exemplo, atividade física, mas a gente está mantendo o nosso organismo ali ereto ou deitado. Então, essa movimentação, essa postura é dada também pelo músculo esquelético. Tem um controle voluntário, né, porque ele responde ao neurônio motor somático, então inervado ali pelo sistema eferente. A gente viu nos estudos do somato sensorial, que são as fibras nervosas aferentes, né, que elas trazem informação de fora para dentro, digamos assim, né, da periferia para o sistema nervoso central. As fibras nervosas eferentes, elas levam a informação do sistema nervoso central para a periferia, em uma dessas informações, é o neurônio motor. Então, o sistema nervoso central vai processar a informação que você precisa se movimentar ou você precisa se manter em determinada postura. Isso vai levar, né, essa informação vai ser transportada ali para os músculos daquela localidade que são responsáveis por aquele movimento, aquela sustentação, e eles vão, então, se contrair ou se relaxar de acordo ali com a especificidade de cada movimento, né, necessário ou da simples manutenção ali de uma postura. As contrações do músculo esquelético permitem o movimento dos diversos ossos e cartilagens do esqueleto. Então, o músculo esquelético ele é, né, constituído pelas fibras musculares, que são as células, os vasos sanguíneos, os nervos e o tecido conectivo ou tecido conjuntivo. Tá? E o tecido conectivo aqui seriam também os tendões, tá? Conectando aqui esses músculos aos ossos. O músculo esquelético ele é dividido em fascículos musculares, então que é dividido então ainda constituído de fibras musculares, como a gente já viu. Então as fibras musculares, as células musculares, elas têm esse caráter longitudinal, cilíndrico, elas são multinucleadas, são delgadas, né? Elas são bem grandes do aspecto longitudinal. Então, aqui está mais um exemplo, né, do músculo dividido em fascículos, os fascículos nas fibras, e aqui a gente tem, dentro da fibra, dentro da célula muscular, as miofibrilas, né, que são justamente fibras, tá, longitudinais nesse músculo. O músculo esquelético é composto por feixes de fibras musculares, chamados fascículos. A fibra muscular representa uma célula muscular individual e contém feixes de miofibrilas. As estriações são causadas pela disposição dos filamentos grossos e finos. Então, a gente tem diversos tipos de miofibrilas, alguns filamentos grossos e os filamentos finos ou delgados que a gente vai estudar, vai ver nos slides posteriores. Então, aqui está, né, a composição. A gente já viu que o músculo esquelético ele é dividido em tecido conectivo, nos fascículos musculares, vasos sanguíneos e nervos. Isso aqui não nos interessa mais do ponto de vista aqui, né, para detalhamento, mas a gente vai detalhar aqui os fascículos musculares, que são compostos por fibras musculares. As fibras, que são as células musculares, elas têm o sarcolema, tá? O sarcoplasma, e tem vários núcleos, então ela é polinucleada, tá? O sarcoplasma, que seria o citoplasma dessa célula, gente, tudo que tem um prefixo sarco vem de músculo, tá? Então, o sarcoplasma, contém o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático nada mais é do que um retículo endotelial, perdão, um retículo endoplasmático extremamente especializado da fibra muscular. Então, esse retículo sarcoplasmático, ele tem uma composição química diferente, tá? Ele é principalmente rico em cálcio. A gente vai ver que o cálcio, o íon cálcio, ele é o íon responsável ele pela contração muscular, mas ele também tem uma reserva de magnésio, que também é importante como cofator para várias enzimas e também para a contração muscular. As miofibrilas, elas são, né, tem várias proteínas aqui, e as principais são a troponina, a actina, tropomiosina, a própria miosina, a titina e a nebulina. E a gente ainda tem essas células são ricas em mitocôndrias, né? As mitocôndrias são as organelas citoplasmáticas responsáveis pela respiração oxidativa, pela respiração celular. Então, é nas mitocôndrias que é sintetizado o ATP, né? E é feita a cadeia de fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons. Então, é nessa cadeia transportadora de elétrons que é gerada a energia.
E a gente sabe que o músculo, ele precisa de muita mitocôndria. Então, se a gente vê o conteúdo, por exemplo, dos cardiomiócitos, que são né, a célula cardíaca, a fibra muscular cardíaca, ela é muito rica em mitocôndria, porque o coração nunca para, né? Se parar, obviamente a gente vai falecer. Então, elas precisam ao todo tempo de energia. Então, é muito rico em mitocôndrias, porque a todo tempo a gente precisa, né, manter essa respiração, essa cadeia transportadora de elétrons funcionando. Outra composição específica aqui do músculo, das fibras musculares, são os grânulos de glicogênio. Então, como eu falei, a gente precisa não só das mitocôndrias, que é a organela, mas a gente precisa do substrato. E um dos principais substratos, se não o principal substrato para, né, a cadeia fosforilativa, é a glicose. Né? Então, é um carboidrato. O glicogênio ele é um polissacarídeo, né? Ele é formado por junções, por unidades monoméricas, então, de glicose. Então, no músculo, a gente tem uma reserva de glicogênio. Outro grande órgão que faz reserva de glicogênio é o fígado. Então, né, a gente vai estudar, acho que pâncreas, quando a gente vai falando da regulação da glicose, a gente vai falar dos hepatócitos que também reservam, né, glicose com base em glicogênio. O músculo, ele precisa desses grânulos de glicogênio para ter de reserva para uma eventual necessidade. Então, uma necessidade de caça, né, quando a gente está em busca do alimento, a gente está numa atividade física intensa, luta ou fuga, né? Que essa informação vem do sistema nervoso central. Então, o músculo precisa estar preparado para luta ou fuga. Então, a gente precisa ter reservas de energia. E a principal aqui é o glicogênio, que vai ter reserva, né, de glicose. E aqui nós temos três tipos de proteínas, né? As proteínas actina e miosina são as proteínas contráteis. Então, são essas duas proteínas responsáveis pela contração muscular em si. A troponina e a tropomiosina são proteínas regulatórias, porque ela regula a contração, esse complexo contração, excitação, contração e relaxamento do músculo. E a titina e a nebulina são proteínas acessórias gigantes que fazem ali esse intermeio dessas outras proteínas realmente mais com uma estrutura mais acessória, mais na questão da conformação, né, da ligação dessas proteínas e dessa conformação. Nós temos miofibrilas, como eu falei, filamentos finos. Esses filamentos finos são formados pela troponina, actina e tropomiosina, então essas três proteínas, enquanto os filamentos grossos são basicamente formados por miosina. E aí a gente tem uma unidade organizacional que é o sarcômero. Então, essas proteínas todas estão organizadas nessa unidade chamada sarcômero. Os túbulos T, eles são, né, invaginações do sarcolema, tá? E eles são acoplados ao retículo sarcoplasmático justamente para fazer esse transporte rápido aqui dos íons cálcio, basicamente, e também por onde a propagação do potencial de ação. Então, ele conecta essa célula ao espaço extracelular. O sarcolema é a membrana que reveste a fibra muscular, então é a membrana plasmática. Então, aqui a gente tem à disposição, tá, do sarcômero. Então, a gente tem um sarcômero que ele é delimitado por duas linhas Z. Então, por isso que ele é chamado de músculo estriado esquelético, porque ele tem essas estrias. Então, nós temos uma banda A, uma banda I, uma banda H e ainda uma linha central chamada linha M. Então, quando a gente vai fazer o estudo microscópico, a gente consegue ver justamente essas fibras, né, essas miofibrilas distribuídas nessa forma. Essas estrias é dada justamente pela sobreposição ou não dos filamentos grossos, né, e dos filamentos delgados. Então, aqui a gente tem um sarcômero, tá, a unidade funcional. Então, a gente vê aqui a titina, que faz a conexão justamente dessa linha Z, tá, com o filamento aqui de miosina, o filamento grosso de miosina, tá? Então vocês veem que a titina ela faz realmente essa conformação e ela tem uma certa elasticidade. Então é por onde é puxado quando é o movimento de contração, é onde acontece essa distensão e estiramento do músculo.
aqui a gente tem mais uma vez o exemplo aqui do sarcômero, então as duas linhas Z. Então, tudo que está dentro da linha Z é chamado de sarcômero e tem essas proteínas, esses filamentos. Então, aqui está à disposição desses filamentos. As moléculas de actina, né, são os filamentos de actina, eles têm eles se entrelaçam nesse movimento helicoidal. Então, nós temos também os sítios de ligação, que são sítios ativos, e nós temos um complexo chamado complexo tropomiosina-troponina. A troponina, eu acho que tem um slide. Acho que tem um slide mais à frente. Os filamentos de miosina, eles têm várias subunidades. Então, são 6 subunidades de proteínas, né? Cadeias leves e cadeias pesadas. Umas dessas cadeias, eles têm a cabeça, que a gente chama de cabeça da molécula de miosina. É justamente né, a junção, a ligação dessa cabeça da miosina com o sítio de ligação aqui da actina é que faz o movimento de contração muscular. E a gente vai estudar detalhadamente isso mais à frente. O posicionamento lado a lado dos filamentos de miosina e actina é difícil de ser mantido. Essa manutenção é realizada pelo grande número de moléculas filamentares da proteína chamada titina. Por curiosidade, a titina é a maior proteína do corpo humano. Então, a gente vê que na linha M, né, a gente tem uma sobreposição somente dos filamentos, né, grossos ou espessos. Tá? E aqui a gente tem a ligação das cabeças de miosina com os sítios ativos da a quitina. Se nós não tivéssemos titina, né, esse filamento grosso ia se perder aqui e não poderia ter, então, a contração. Tá? Porque a contração é justamente esse deslizamento ordenado das cabeças de miosina com o sítio de ligação da quitina. Então, aqui a gente vê a nebulina auxilia o alinhamento da a quitina, ela não é elástica, então isso é importante porque ela é uma estrutura rígida. Então, aqui ela serve de estruturação para a quitina e a titina ligando aqui, então, o filamento grosso de miosina. A titina proporciona elasticidade e estabiliza a miosina. Ela contém 25 mil aminoácidos. É a maior proteína ali do corpo humano. E aqui a gente tem, né, mais representando o túbulo T, que é pelo túbulo T é onde é conduzido o potencial de ação para o interior da fibra muscular. Por quê? O túbulo T, ele traz o potencial de ação que é gerado lá na fibra nervosa. A fibra nervosa, ela não consegue ir para conexão para todas as fibras musculares, para cada célula muscular. Mas esse potencial de ação, ele precisa chegar a toda a fibra muscular. Então, esse potencial de ação, ele é justamente transportado ali pelos túbulos T. Então, aqui a gente tem um sarcolema, que é a membrana plasmática, então ele é uma invaginação, o túbulo T é uma invaginação da proteína da membrana plasmática. Tá? E aqui a gente tem o retículo sarcoplasmático, que é uma especialização do retículo endoplasmático que tem, né, armazena rico em cálcio. E vocês veem que esse retículo sarcoplasmático, ele tem uma junção, uma ligação direta com o túbulo T. Né? Isso é importante porque na hora do disparo, da propagação do potencial de ação, esse cálcio ele sai desse retículo sarcoplasmático e fica livre no citoplasma. E aí ele vai induzir a contração muscular e a gente vai estudar mais à frente, tá bom? O sarcoplasma é um líquido intracelular entre as miofibrilas. Ele é conteúdo rico em potássio, magnésio e fosfato, além de múltiplas enzimas proteicas. Também está presente nessa substância um número imenso de mitocôndrias, como eu já falei. E o retículo sarcoplasmático é um retículo endotelial especializado, não é endotelial, gente, retículo endoplasmático, tá? Especializado na célula muscular, rico em cálcio, principalmente. Agora a gente vai estudar um mecanismo mais detalhado da contração muscular a nível geral, tá? Os potenciais de ação cursam pelo nervo motor até as terminações das fibras musculares. Então, imagine que a gente tem um objetivo de caminhar do ponto A ao ponto B. Então, isso é processado a nível de sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele fala, olha, preciso andar do ponto A ao ponto B. Para chegar no ponto B, eu tenho um alimento. Então, eu preciso daquele alimento. Para chegar lá, eu preciso contrair muscular para andar, manter-se ereto e andar ou correr. Tá? Então,
esse potencial de ação vai ser transportado, essa informação vai vir desde o sistema nervoso central, do encéfalo, vai percorrer a medula, tá? E vai para os músculos, né, dos membros, principalmente dos membros inferiores e também superiores. Esse potencial de ação vai percorrer toda a fibra nervosa e quando chegar na terminação axônica desse neurônio motor, ele vai secretar um neurotransmissor acetilcolina. A gente já estudou um pouco da acetilcolina quando a gente estava estudando neurotransmissão. Então, o neurotransmissor responsável pela contração muscular é a acetilcolina. A acetilcolina, ela vai agir na área local da membrana da fibra muscular, no sarcolema, para abrir múltiplos canais de cálcio. Então, alguns canais, né, quando eu chego lá nos túbulos T, né, a gente viu que o túbulo T é uma invaginação do sarcolema, então ali a gente tem na superfície do sarcolema múltiplos canais que são sensíveis à acetilcolina, ou seja, eles respondem à acetilcolina, tem uma zona receptora para acetilcolina. Quando essa acetilcolina está disponível ali naquela junção que a gente fala, junção neuromuscular, né, que é o local da sinapse, entre a sinapse, entre o neurônio pré-sináptico e a fibra muscular, essa acetilcolina vai ser secretada justamente nessa fenda e essa acetilcolina vai ligar-se nos seus canais e vai induzir a abertura de múltiplos canais de cálcio, vários de cátions, vários canais de cátions vão entrar. E a gente viu que essa entrada de cátion, de carga positiva, vai induzir ainda um influxo de sódio. A gente viu que o sódio é o principal íon ali responsável pela despolarização. Então, aquele potencial de ação da fibra nervosa vai passar para a fibra muscular através da acetilcolina. Então, vai causar um grande influxo, ou seja, entrada de sódio na fibra muscular, despolarizando, invertendo a polaridade daquela membrana, né? A propagação do potencial de ação por toda a extensão da fibra muscular, semelhantemente ao que ocorre na fibra nervosa. Então, toda a membrana da fibra muscular vai se despolarizar e esse potencial de ação, ele vai percorrer o túbulo T. O túbulo T, ele vai percorrer os fascículos. Então, aquele potencial de ação que vai inervar aquela região do músculo vai se propagar por todas as fibras musculares ali adjacentes. Esse potencial de ação gerado vai induzir a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático. Os íons cálcios ativam as forças atrativas entre os filamentos de miosina e actina, fazendo com que deslizem-se ao lado um do outro, que é o processo contrátil. Após fração de segundos, íons cálcios são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio da membrana, e essa remoção dos íons cálcio do citoplasma, do sarcoplasma, vai para dentro do retículo sarcoplasmático. Faz com que a contração cesse. Então, aqui é o exemplo, né, na letra D aqui do músculo relaxado e na letra E do músculo contraído. O sarcômetro, vocês percebam que ele encurta. Olha como ele é mais longo aqui no músculo relaxado e no músculo contraído. Tem uma encurtação desse sarcômetro. Justamente porque as fibras de actina elas deslizaram, se aproximando né, da banda H, aqui da linha M, perdão, com base na junção, né, da ligação da cabeça da miosina com os sítios de ligação da actina. Isso acontece, gente, de forma simultânea aqui nas fibras e ordenadas, tá? Então, o sarcômetro encurta durante a contração, a zona H e a banda I encurtam, mas a banda A permanece com o mesmo comprimento. Então, a banda A, que é a região onde tem os filamentos de miosina, ela permanece no mesmo tamanho. O que vai encurtar são as bandas I. A banda I é essa região que nós temos somente os filamentos de actina. Então, os vermelhinhos são actina. Então, percebam que esse espaço, que é a banda I, ele vai estar mais curto. E o que vai aumentar aqui é justamente esse espaço aqui, ó, entre onde há a sobreposição das duas miofibrilas, né, miosina e actina, certo? Aqui, como eu falei, aqui a actina, a miosina, perdão, ela tem essa cabeça, são duas cadeias leves de um lado e duas cadeias leves do outro.
tá? E aqui a gente tem duas cadeias pesadas, a da miosina. E ela se junta aqui justamente formando essas cabeças, é como se fosse um movimento catraca que a gente vai ver. A gente tem duas dobradiças, né, nesses braços. A gente tem uma dobradiça na região da, do braço da miosina com o corpo da miosina, e a gente tem uma outra dobradiça que é na cabeça com o braço. Essas cabeças também são chamadas pontes cruzadas. Então, nós temos uma dobradiça entre a ponte cruzada e o braço, e entre o braço e o corpo da miosina. Aqui a gente já tem um filamento de actina, então aqui a gente tem mais detalhadamente os locais ativos, que é o complexo troponina-tropomiosina, que fica aqui tapando, né, como se fosse encobrindo esses sítios ativos, esses locais ativos, né? A troponina, ela é uma proteína específica do músculo e ela tem três subunidades: troponina I, troponina T e troponina C. A troponina I é aquela troponina que fica. A troponina I, ela tem alta afinidade com a actina. Então, é justamente essa troponina, essa face que fica conectada com a actina. A troponina T, ela tem uma alta afinidade com a tropomiosina. Então, ela faz esse intermeio. E a troponina C, ela tem uma alta afinidade com o cálcio. Quando o cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático, ele vai ter afinidade com essa troponina C. Essa ligação, supõe-se, né, ainda tem, não está completamente elucidado, né, mas é uma hipótese muito aceita entre os fisiologistas. Quando o cálcio ele liga-se à porção C da troponina, a troponina C, há uma mudança conformacional dessa proteína. Então, o complexo troponina-tropomiosina, ele muda de forma. Quando ele muda de forma, ele expõe esses locais ativos da actina. Quando ele expõe, ele deixa descoberto, vem a cabeça da miosina, a ponte cruzada, e liga-se e puxa esse filamento, tá? Quando o cálcio sai do sarcoplasma, quando ele é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático, essa proteína, esse complexo, né, da troponina C, ele volta à sua conformação original. Então, o complexo troponina-tropomiosina volta à sua conformação, à sua forma original, e aí encobre, tampa esse local ativo da actina. Então, aqui tem, né, o detalhamento das pontes cruzadas, né, do filamento grosso. Uma outra importante função da cabeça da miosina é que ela tem função ATPase, ou seja, ela quebra ela ela tem uma função fosfatase, né? Ela quebra, ela hidrolisa o ATP, gerando energia. Então, a gente precisa de energia. E como que é processada a energia justamente a nível da ponte cruzada, da ponte de miosina? Ela tem uma função ATPase, então ela gera ADP, adenosina difosfato. Antes nós tínhamos 3 fosfatos, agora só 2 fosfatos e gera um fosfato inorgânico. Então, aqui tem um mecanismo um pouquinho mais detalhado. No estado relaxado, a cabeça da miosina está engatilhada. Então, lembrem que eu falei que existe uma dobradiça aqui nessa região. Deixa eu mostrar com mais detalhe. Então, nós temos uma dobradiça aqui e temos uma segunda dobradiça aqui. Então, aqui, né? A tropomiosina bloqueia de forma parcial todos os sítios de ligação presentes na molécula de actina. A miosina interage de modo fraco com a actina. Então aqui a gente tem um ADP ligado ao fosfato, né, que seria um ATP. Quando eu tenho um aumento do cálcio no citoplasma ou no sarcoplasma, a tropomiosina desloca-se, né, porque ele tem uma ligação do cálcio com a fração C da troponina. Então, o complexo cálcio-troponina desloca a tropomiosina, se afastando do sítio de ligação da miosina na actina G. A miosina liga-se fortemente à actina e conclui o movimento de força. Então, percebam que essa cabeça, olha como ela ligou-se aqui na actina e ela movimentou. Percebam que houve um movimento aqui dessa cabeça, onde ela estava, agora ela está aqui. E teve a quebra do ATP, então teve a liberação de um fosfato
inorgânico. Então, o filamento de actina é removido. E aqui, né, vamos falar de uma forma mais macro. Então, aqui a gente tem a fibra nervosa, o terminal axonal contendo vesículas de neurotransmissor acetilcolina. Quando esse potencial de ação chega na terminação axônica, tem a fusão das vesículas com a acetilcolina com a membrana desse terminal axônico, liberando, então, esse conteúdo de acetilcolina nessa fenda. Essa acetilcolina ela tem afinidade com canais de cátion, que vai, então, induzir a entrada, o influxo de íon sódio nessa membrana, nessa região. O grande influxo de sódio vai despolarizar essa membrana. Essa despolarização de membrana, né, ela acontece principalmente a nível de receptor de hidropiridina, canal de cálcio. Então, ela vai induzir o canal de cálcio do retículo sarcoplasmático a liberar esse conteúdo de cálcio que está dentro do retículo sarcoplasmático. Então, isso vai ficar disponível aqui. Então, aqui, percebam que a fibra nervosa tem um terminal axonal nessa região de ligação com essa fibra muscular, mas o potencial de ação ele percorre todo o túbulo T. Então, o túbulo T ele é importante para a disseminação e propagação do potencial de ação por toda, né, por todo o fascículo ali, por aquele todo o músculo. Então, aqui a gente tem o potencial de ação penetrando no túbulo T, então abrindo os canais de cálcio, liberando o cálcio no sarcoplasma, né, no citoplasma. O cálcio vai ligar-se à troponina C. O complexo cálcio, troponina, tropomiosina vai descobrir os sítios de ligação da actina e vai fazer com que as cabeças de miosina se sintam atraídas por aquele sítio ativo. Então, vai haver justamente esse movimento aqui. Essas cabeças vão puxar esse filamento de actina. Então, originalmente, aqui estava a actina e ela se deslocou. Isso aqui é a contração muscular. Isso acontece de forma sequencial e ordenada. Depois, esse cálcio ele tem uma bomba de volta, então ele não pode ficar disponível aqui, senão isso, por exemplo, é o tetanismo. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, por alguma razão patológica, por exemplo, uma toxina, bloqueando essa bomba, esse cálcio fica liberado, então fica esse músculo extremamente contraído, rígido, né, que é justamente o tetanismo. Então, ele precisa voltar para o retículo sarcoplasmático armazenado até que venha um outro potencial de ação para despolarizar essa fibra muscular e voltar tudo novamente. Então, aqui é o mecanismo de ir para adiante, né, que vocês vão encontrar nos livros de fisiologia, ou a teoria da catraca da contração. Então, é porque é sempre aquele movimento, realmente, se você vê como que a catraca funciona, você passa, ela bloqueia, depois você passa, ela bloqueia, sempre ir adiante. Porque justamente nessas regiões dessa dobradiça, essa molécula, essa cabeça de miosina vai se ligar a esse ponto, esse local ativo da actina, vai se desligar, né? Depois vai ligar o próximo, vai se desligar, vai ligar o próximo, vai se desligar, vai ligar o próximo, vai se desligar. Isso vai puxando, né, o filamento de actina. Então, vai encurtando o sarcômero. Esse encurtamento do sarcômero é a contração muscular. E aí a gente tem dois tipos de contração. A contração isotônica, onde existe alteração no comprimento do músculo, existe afastamento ou aproximação de estruturas ósseas, é uma força rápida, máxima e de resistência. Então aqui a gente tem os grupos de músculos antagônicos, né? Então a gente tem a flexão, extensão do braço, abdução e adução, retorção medial e lateral. Então são contrações do tipo isotônicas. Na contração isométrica, não há deslocamento das estruturas ósseas na contração. É uma contração sem alteração do ângulo, como acontece aqui quando a gente faz aquele abdominal do tipo prancha. A gente está contraindo os músculos, mas a gente não está deslocando nenhuma estrutura óssea ali naquele sentido, nenhum ângulo, né? Não está havendo.
E o de onde, né, eu falei das fontes de energia, mas aqui só para deixar um pouquinho mais detalhado, existe uma concentração basal de ATP na fibra muscular de 4 milimolar, que é suficiente para manter a concentração total do máximo de 1 a 2 segundos. E o ADP é refosforilado para formar uma nova ATP. Então, a gente viu lá que quando a cabeça da miosina, né, a ponte cruzada, ela tem uma função de ATPase, e ela vai quebrar o ATP. Então, vai gerar ADP e fosfato inorgânico. E nós temos enzimas naquele sarcoplasma que vão fazer o contrário, vai juntar, vai fosforilar esse ADP, essa adenosina de fosfato, para formar um novo ATP. Tá? Então, isso é reciclado. Fora isso, nós temos a fosfocreatina, que é a creatina fosforilada. Então, ela tem uma ligação desse grupamento fosfato similar ao do ATP, tá? Então, ela também está em concentrações pequenas na fibra muscular, levemente superior às concentrações basais de ATP, aproximadamente 5 vezes maior. Então, ela é capaz de manter a contração por 5 a 8 segundos, porque a cada movimento, né, da catraca ali, a gente vai precisar de ATP. Uma segunda fonte é a glicólise do glicogênio, é a quebra. Então, a cada quebra de glicose, então, né, o glicogênio é um polímero, né, de unidades monoméricas de glicose. A cada quebra dessa ligação glicosídica, eu posso ter a liberação de ATP. Esse ATP, né, na verdade, liberar a energia utilizada para converter ADP em ATP. Né? Então, esse processo de glicólise pode dar uma sustentação da contração muscular por até 1 minuto. Quando eu não tenho mais essa, né, eu preciso de uma atividade muscular que seja superior a esse tempo ou numa intensidade maior, aí a gente tem um metabolismo oxidativo entre em ação, que são, apesar que tudo isso está acontecendo simultaneamente. Então, que é através das mitocôndrias. Então, eu pego combinação dos produtos finais dessa glicólise. Então, a própria glicólise vai gerar um pouco de energia, mas eu pego a glicose e essa glicose vai entrar no ciclo, né, do metabolismo oxidativo, né, que ela é a principal fonte. Então, a glicose vai se fosfatar na primeira reação, gerando glicose 6-fosfato. Depois, essa glicose 6-fosfato, por uma enzima hexoquinase, vai se transforma em 6 frutose 6-fosfato e vai entrar toda na cadeia ali do ciclo de Krebs e aí vai gerar o ATP. Tá? E depois na cadeia transportadora de elétrons. Esse metabolismo oxidativo ele é responsável por mais de 95% da energia utilizada pelo músculo, principalmente fontes carboidratos, ou seja, aqui o glicogênio é um carboidrato, posteriormente gordura e proteínas. Então, a atividade muscular de longa duração, ela utiliza prioritariamente as gorduras. Então, as gorduras a gente armazena nos adipócitos, no tecido gorduroso, né? No tecido adiposo gorduroso ou gorduroso, então nas células adipócitas a gente mantém reserva de gordura. Quando a gente tem uma necessidade muito extensa por um longo período de tempo, a gente esgota as reservas de glicogênio, a gente precisa de um aporte de glicose, então a gente começa a quebrar glicogênio também lá dos hepatócitos, que está no fígado, e depois a gente começa a processar a gordura, porque a gordura, ela também, os lipídios, eles vão entrar depois no metabolismo oxidativo. O metabolismo oxidativo ele pode entrar de várias maneiras, né? Várias fontes, pode gerar ali a cadeia transportadora de elétrons, né? Para geração de ATP. Então, por isso que para queima de gordura, para perder peso, então a gente fala, olha, tem que fazer aeróbico de longa duração, tá? Justamente para, né, porque a gente vai esgotar glicogênio e depois a gente vai começar a queimar gordura para essa atividade muscular. Então, por isso que corridas, ciclismos, né, pedaladas e atividades de aeróbicas, né, que exigem uma intensa movimentação de vários músculos por um longo período de tempo. Então, só para resumir, o músculo esquelético ele é formado por fibras longas com diversos núcleos, então ele é polinuclear, é voluntário, representado por um neurônio eferente mielinizado, cujo neurotransmissor é a acetilcolina. O sarcômero é a unidade básica da contração muscular. A contração muscular é resultante de forças geradas pela integração de proteínas, que são miosina, actina, tropomiosina, troponina, tem a tinina, nebulina, tá? E que necessitam de energia na forma de ATP para realizar a transdução quimiomecânica.
A despolarização do sarcolema, ou seja, da membrana citoplasmática da fibra muscular e dos túbulos T, promove a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, que é o principal fator da contração. Então, o cálcio é o principal fator de contração. A contração ocorre por modificações da conformação das miofibrilas gerada pela presença de cálcio. Então, a gente viu que o cálcio liga-se à troponina C, à subunidade C da troponina, mudando a conformação, a forma daquele complexo troponina-tropomiosina, deixando descoberto os sítios ativos da actina. Energia necessária para o movimento das cabeças de miosina, para o desligamento da miosina com a actina e ainda para bombear cálcio para o retículo sarcoplasmático e ainda para a restauração das concentrações de sódio e potássio no meio intra e extracelular. Então, aqui são as mesmas referências, eu gosto muito desses 3 livros, principalmente do Guyton Hall e do Silverthorne. Acho as ilustrações desse livro, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, muito interessantes, muito didáticas. Então, gente, é isso. Bons estudos, né, para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando.